O que a gente pôde presenciar hoje dentro de São Januário foi um dos maiores escândalos de arbitragem que a gente já viu em competições da Conmebol. É extremamente revoltante e cansativo, cara, a gente continuar assistindo futebol. Quando eu falo a gente, assim, eu falo dos torcedores em geral, mas me comunicando aqui com o torcedor do Vasco é muito cansativo. O que aconteceu hoje é um escândalo que o Vasco tem que dar um jeito de fazer isso repercutir em âmbito global, em âmbito realmente mundial e não ficar somente aqui no Brasil. Como era um jogo com o Vasco, equipe alternativa, contra um time fraquíssimo do Audax italiano, que saiu vencedor hoje de São Januário, talvez não repercuta tanto como deveria repercutir se fosse um jogo de uma importância maior. Mas o Vasco precisa fazer ser repercutido o que aconteceu na partida de hoje. E aí a gente tem dois caminhos para criticar a arbitragem. Mal intencionado? Eu acredito que não, né, cara? Talvez seja somente um árbitro ruim, a gente pode falar. Mas esse árbitro ruim custou hoje um resultado pro Vasco na competição, custou 3 pontos pro Vasco e custou um constrangimento pro Clube de Regatas Vasco da Gama por ter perdido pro Audax italiano. Você vai ser zoado amanhã, todo mundo que é torcedor do Vasco vai ser zoado, humilhado mais uma vez. Claro, teve erros do time, o time não estava jogando bem, não estava sendo uma grande atuação do Vasco, mas muito por conta da arbitragem vergonhosa da Conmebol. É mais um dos grandes escândalos de arbitragem. E aí, pra você que não assistiu o jogo, tá se perguntando por quê? Porque o JP, ele é expulso em um lance que ele possivelmente sofre a falta do jogador do Audax. Ele adianta um pouco a bola, o JP consegue tocar a bola, o jogador do Audax vai lá, faz a falta no JP, só que o jogador do Audax cai e o juiz dá o segundo cartão amarelo para o JP. E tinha recebido um primeiro cartão amarelo, talvez no único lance, assim, capital da partida que o juiz acertou. Porque não era um lance para expulsão do JP. E é só você pesquisar um pouquinho sobre regra de arbitragem que você vai saber. E o JP não teve intenção nenhuma de pisar daquela forma no pé do adversário. O JP fez o chute, o movimento contínuo sobrou no adversário. O juiz acertou em dar o cartão amarelo naquele lance. Mas na sequência, ele com algum peso na consciência vai lá e expulsa o JP por um lance que sequer foi falta. E aí, o jogo já muda completamente. O Vasco, que já não estava bem na partida, era um time modificado, o Vasco com muitos erros técnicos. O Marinho errando bastante, passe, errando bastante domínio, o Vasco errando tomada de decisão demais, o jogo do Vasco não fluía, mas mesmo esse jogo do Vasco não fluindo, se você tem uma partida 11 contra 11, esse jogo continua equilibrado, a gente pode falar, até porque o Audax não estava fazendo uma grande partida, e não tem um grande plantel para fazer, nossa, amassar o Vasco, fazer uma grandiosa partida, então era um jogo equilibrado, o Vasco fica com um jogador a menos, e aí o Renato Gaúcho faz a mudança para o Vasco jogar no 4-1-4-1, duas linhas de 4. Nuno Moreira volta para ser um volante e fazer ali o papel ao lado do Hugo Moura. Um Vasco já muito prejudicado. O Dax começa a ficar cada vez mais com a posse de bola, tocando de um lado para o outro. O Vasco sem conseguir basicamente passar do meio de campo, pensando somente em se defender até o intervalo. E o Vasco ainda consegue achar um gol, né, cara? O lançamento do Nuno Moreira para o Puma passando na profundidade. Vem a bola para trás, né? O Puma consegue cortar e acha o Brenner lá em cima. O Brenner acompanhando bem a jogada. O Vasco faz o gol. Então o Vasco acaba achando esse gol. Porque o Vasco não estava jogando para isso. Nem antes. Com 11 contra 11. E com 10 contra 11. Então pior ainda. Mas tudo isso também condicionado por conta da péssima arbitragem. O jogo vai para o segundo tempo. O Vasco volta se defendendo relativamente bem, porque o Audax não conseguia criar muito perigo ao Vasco, ficava basculando a bola de um lado para o outro, mas sem muito perigo, sem ser incisivo, sem criar alguma chance de gol, até porque é um time, volto a repetir para vocês, fraco tecnicamente. O Renato Gaúcho colocou o Thiago Mendes na equipe e colocou o Paulo Henrique. A ideia dele era ter uma dobra de laterais para tirar essa sangria do lado direito, que o Vasco estava tendo dificuldade de marcar o lado direito. Ele tinha o Paulo Henrique como lateral e o Puma como esse extremo, como esse ponto. Até estava funcionando, o Vasco conseguindo uma escapada ou outra de algum perigo. O Audax sem muita criatividade. Só que nesse lance que o Vasco leva o gol, o Vasco se empolga. O Vasco vai todo pro ataque. E assim, tem a virtude de você ter a coragem de atacar mesmo com um jogador a menos. Ainda mais, pô, você tá atacando um time adversário que é fraco. O Vasco quase faz o gol. O de Lucas Piton bloqueado, até acho que tinha o endereço do gol. E na jogada que o Vasco leva o gol de contra-ataque, o Lucas Freitas não faz a falta. Era para ele ter feito a falta. Se ele não tem a capacidade de tirar a bola do adversário, de um adversário ruim tecnicamente, sem cometer a falta, ele não teve, faz a falta.
Vai 2 jogadores do Vasco, se não me engano era o Hugo Moura e ele, perdem a jogada e aí o Cuesta tá vendido contra todos. O zagueiro saiu pra caçar, o time saiu pra atacar, já tá com 1 a menos, ficou vendido o Cuesta. O Cuesta tenta marcar o jogador que tá mais próximo do adversário, mas o segundo pau fica completamente livre. O segundo pau era um passe mais difícil. E aí sai o gol do Audax Italiano. E cara, o jogo se desenrolava pra um Vasco tentando nos contra-ataques. De alguma forma o Vasco quase consegue fazer o gol mais uma vez, né? Com o Puma Rodrigues na finalização da boa jogada do Paulo Henrique. A bola pega, o goleiro defende, se eu não me engano a bola vai na trave, algo assim do tipo. No rebote o goleiro faz de novo a defesa. Então o Vasco ainda conseguia ser mais perigoso de forma contundente realmente, mesmo não fazendo um grande jogo, já condicionado pelo 10 contra 11. Ainda conseguia ser um pouco mais perigoso porque tinha mais qualidade técnica, apesar de ser um time alternativo do Vasco. Só que aí entra mais um erro muito grave da arbitragem que a gente precisa comentar. Porque esse pênalti não é marcado nem no Campeonato Brasileiro, que às vezes eles marcam pênaltis absurdos, e muito menos em futebol europeu, e muito menos em competições da própria Conmebol. Se você buscar, tu não vai ter um pênalti marcado de forma tão escrota como foi esse. Um pênalti absurdo que é marcado contra o Vasco. O Cuesta tá segurando o jogador adversário. Cara, isso é contato de jogo. Isso acontece o tempo todo, toda hora. Tu vê que o jogador do Audax, ele se joga claramente. Ele se joga claramente. E o juiz, sabe o que mais me irrita? O juiz, ele tá de frente pro lance. Não tem um jogador na frente dele. Ele vê o lance claramente no campo e ele entende na velocidade normal. Ele enxergando, olhando tudo, que não foi nada. O VAR chama o juiz e o que ele faz? Ele passa 2, 3, 4, 5 minutos lá checando, sem nenhuma certeza do que ele faria, e ele decide marcar o pênalti. Só que além de marcar o pênalti, ele expulsa o Cuesta, tipo, como o último homem. Só que existe uma regra no futebol que você não pode dar uma dupla punição para a equipe. Então, se você marcou o pênalti, você não expulsa o adversário, porque você está dando uma dupla punição para aquela equipe. O pênalti já é entendido como uma punição. O juiz, ele expulsa o Cuesta, deixa o Vasco com 9 jogadores em campo e marca o pênalti para o Audax de um lance que sequer foi pênalti, que ele viu no campo que não foi nada. O Audax faz o gol. No desespero final, o Renato Gaúcho tenta colocar o Adson, que era para ter entrado antes. Era para ele ter colocado antes o Andrés Gomes de um lado e o Adson do outro para tentar essa puxada de contra-ataque. O Puma até participa bem, cara. Mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais ousado, até porque o Adson entra bem na partida com fome de jogo. Com fome de mostrar que o Vasco poderia empatar, fazer algo diferente. Faz uma ou outra jogada ali, mas nada de tanto perigo. Também o Vasco com 9 jogadores ali, 8 de linha, né? Mais o goleiro. Ficou muito complicado contra o Audax Italiano inteiro. E, assim, é mais um escândalo de arbitragem. Volto a repetir pra vocês que não vai acontecer nada. Futebol tá cansativo. Acompanhar futebol já é cansativo. Às vezes o nosso time não faz um grande jogo. Muitos jogadores errando coisas bobas. Só que o que mais realmente me afeta, assim, porque eu entendo, cara. O jogador ele pode errar, ele pode ser ruim, tudo. O que mais me afeta em relação a futebol é realmente a arbitragem. O que mais me revolta quando a gente vê coisas acontecendo de forma injusta. A injustiça no futebol é o que mais nos revolta. E hoje aconteceu uma grande injustiça com o Vasco. Sabe o que vai acontecer? Nada. O juiz, ele vai pra casa dele, o torcedor que vai pro estádio, ele vai voltar puto tarde. Porra, vai acordar cansado pra trabalhar no dia seguinte. O torcedor que assistiu pela televisão passou um baita de um estresse. O que aconteceu também em relação à arbitragem, principalmente. E sabe o que vai acontecer? Nada com o juiz, nada. A arbitragem da Conmebol vai continuar mesmo. No próximo jogo o Vasco é prejudicado novamente. Não vai acontecer nada. Vão repor os pontos, vão voltar do jogo pro ponto que parou ali do JP. Não vai, nada. É tudo normal, tá tudo tranquilo. E agora sobre o time do Vasco, até o momento da expulsão, que é onde a gente pode talvez analisar de uma forma assim 11 contra 11, um jogo abaixo do Vasco, ruim. Poderia se acertar depois? Poderia. Os jogadores teriam mais tempo para se acertar, estariam 11 contra 11, seriam um contexto de jogo diferente, ok. Mas o Vasco estava muito mal já na partida, cometendo muitos erros técnicos. E é o que mais me dá raiva, é que, assim, você sabe que alguns jogadores ali do elenco do Vasco não tem qualidade, mas tu sabe que outros têm qualidade. E eles cometendo muitos erros técnicos. Isso é de irritar o torcedor. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre mais o que a gente pode classificar como um escândalo de arbitragem da Conmebol. Mas assim, só pra gente comentar e deixar claro, esse lance do JP foi pra expulsão na competição da Conmebol. O lance do Pulgar no Bruno Fux
na final da Libertadores não foi pra expulsão. Mas esse lance do JP foi pra expulsão. Esse é o nível de absurdo que a gente vive no futebol. A pergunta somente é até quando? E eu sei até quando. Até eu morrer, até você morrer, porque todo mundo vai morrer um dia, até nossa morte vai continuar do jeito que tá. Essa safadeza. Fui.